Tudo bem? Nós vamos falar aí sobre imperialismo, sobre Belle Époque, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e crise de 29. Um resumão, um aparato geral aí para vocês entenderem os conceitos básicos, tá? Então, vamos pegar no imperialismo. Então, o imperialismo ele surge pós Revolução Industrial. Os países industrializados, né, as empresas desses países em busca de mão de obra barata, em busca de mais matéria-prima, em busca de mais mercado consumidor, vão colonizar regiões distantes na Ásia e na África, vão explorar outras regiões. Tá? Essa expansão capitalista a gente dá o nome de imperialismo. Tá? Então, enquanto alguns lugares do mundo estão sendo explorados por esses europeus, tá? A Europa está vivendo um momento de frenesi, tá? Que é conhecido como Belle Époque. Vai de 1870 até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. O que vai ser a Belle Époque? Vai ser o europeu usufruindo da tecnologia, dos avanços, dos descobrimentos que vão serem feitos. Tá? A Revolução Industrial vai mudar o estilo de vida do europeu. Agora ele tem energia elétrica, então ele pode ficar... Surge a vida noturna, né? Tem uma alteração nas artes, com o impressionismo, com Monet, com a arte nova. Tá? As fábricas cada vez produzindo novas tecnologias, novos produtos. Isso tudo vai mudar a vida do europeu. Até o pobre, até um industriário vai ter vantagens aí com esse novo estilo de vida que vai estar surgindo, tá? Então o Monet com o expressionismo, a nova arte mudando as fachadas, os adereços das mulheres, os produtos que eram usados nas construções. Tá? Então, a Europa é vista como um lugar sofisticado e por isso esse período vai ser conhecido como Belle Époque, Bela Época, ou Idade de Ouro. Tá? Só que, então, enquanto o Henry Ford está fazendo lá o Ford T nos Estados Unidos e vendendo carro pra caramba na Europa, né, o Ford T bom e barulhento e também barato, né? Então todo operário podia comprar seu carrinho, tá? Então as pessoas elas vão viver no momento pensando, nossa, o mundo agora chegou no seu ápice, né? O mundo agora chegou na sua perfeição. Só que enquanto isso estava acontecendo, os países, toda essa indústria que estava sendo criada para novos produtos e novas tecnologias, também estava sendo usada para a fabricação de armas. Então as nações cada vez se armando mais, cada vez se armando mais. Os vizinhos que tinham conflitos, ali, países vizinhos que tinham conflitos, vão entrar numa corrida armamentista, quem vai ter mais armas, quem vai ter mais poder. E aí vai chegar à conclusão que, olha, sozinho eu não dou conta de vencer meus inimigos, então eu preciso fazer acordo com outros países também. Surgindo assim blocos antagônicos. Esses blocos eles vão estar disputando terras nas colônias, no período do neocolonialismo. Só que vai surgir então a Tríplice Aliança, em 1882, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Alemanha e a Itália tinham sido recentemente unificadas e queriam mais terras na África. O interesse que eles, a ganância que eles tinham com mais terra na África, para eles terem mais mão de obra barata, mais matéria-prima barata e conseguir expandir o mercado consumidor deles. A Áustria-Hungria já passava por um outro processo que nos Balcãs, ali um território que já era dominado por eles, havia um processo de independência acontecendo. As pessoas queriam se livrar do império. Então eles se unem ali, meio que um para estar ajudando o outro, só que a gente vai ver que a Itália vai mudar de lado, porque a Itália vai ter conflito com a Áustria-Hungria, com os austro-húngaros. E do outro lado vai surgir a Tríplice Entente, isso em 1904, com França, Rússia e Inglaterra. A França queria se vingar da Alemanha, porque havia perdido a guerra contra a Franco-Prussiana, e nessa guerra a França tinha perdido territórios ali de Alsácia e Lorena. Então a França vai querer se vingar da Alemanha, querer pegar essas terras de volta da Alemanha. A Inglaterra era inimiga da França, historicamente eles eram inimigos. Só que em 1904 eles assinam um acordo de paz entre eles, e a Alemanha estava concorrendo com a Inglaterra na produção, na disputa por terras. Então
a Inglaterra fica naquela, entre França e Alemanha, eu vou ficar do lado da França, porque a Alemanha, para mim, é pior do que a França. E a Rússia, tá? A Rússia tinha perdido guerra para o Japão em 1904, estava passando por problemas internos no país, como a gente vai ver que vai desencadear na Revolução Russa, e eles então se juntam aí, formam esses dois blocos, tá? E aí, antes de começar a Primeira Guerra Mundial, então essa ideia de paz, que o mundo era paz, Monet, Arte Nova, Ford T, não era bem assim. Porque enquanto a Europa estava lá, né, vivendo a bela época, no resto do mundo estava tendo guerra para tudo quanto é lado. As pequenas guerras espalhadas. Então, em 1904, 1905, a Rússia perde a guerra para o Japão. Eles estavam disputando o território chinês. A China era a colônia japonesa na época. Tá? A França e a Alemanha entram em disputa por Marrocos em 1906. A Bósnia-Herzegovina é anexada pelo Império Austro-Húngaro. Deixa eu ver que depois lá na frente vai desencadear o início da Primeira Guerra Mundial por causa disso. A Itália entra em conflito com o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, isso por causa da Líbia, né? Eles vão disputar territórios por causa da Líbia. O Império Turco-Otomano vai sofrer uma derrota muito grande, porque vai ser criada a Liga Balcânica, Bulgária, Grécia, Montenegro e Sérvia vão criar uma liga ali de resistência para expulsar os turco-otomanos do território deles, e vai dar certo, os turco-otomanos vão perder território, tá? E aí então tá todo esse monte de conflito aí pelo mundo afora. Em 1914, o Francisco Ferdinando, que era herdeiro austro-húngaro, né, príncipe do trono austro-húngaro, ele é morto em Sarajevo, na Bósnia, pelos jovens bósnios que eram apoiados pela Sérvia. Um mês depois, dia 28 de julho, os austro-húngaros declaram guerra contra a Sérvia, com a Alemanha apoiando eles. A Rússia estava do lado dos sérvios, então ela declara guerra contra os austro-húngaros. A Alemanha então já aproveita, já declara guerra contra a França, contra a Bélgica, já invade a Bélgica, e aí, em 4 de agosto, a Inglaterra entra também na guerra, e aí vira aquele regaço, todo mundo brigando, a guerra tudo muito rápido. A Itália vai ficar de fora, vai ficar isenta. A Itália vai entrar na guerra só em 1915, só que ela entra do outro lado, porque ela vai entrar em atrito com o Império Austro-Húngaro. E aí vai mudar de lado, vai ficar do lado da Tríplice Entente. Né? Tudo isso acontecendo, no começo a guerra é muito rápido, né? Chamando Guerra de Movimentação. Guarda esse nome, Guerra de Movimentação ou de Movimento, 1914. Todo mundo com aquela ideia que vai vencer a guerra, que não sei o que, tudo não vai para frente. Né? Só que quando os soldados se encontravam, os exércitos se encontravam, o caminho que eles encontraram foram as trincheiras. E aí de 1914 a 1918 vai ser uma guerra de trincheiras, vai ser uma guerra desgraçada, vai ser terrível, as pessoas vão morrer dentro dessas trincheiras, não vai ter higiene, vai ser os soldados não eram, os exércitos não eram compostos com a sua maioria por soldados, eram civis que eram convocados para a guerra. Então você tinha lá no meio dessa mortandade toda pessoas comuns, cidadãos comuns, que não eram preparados para a luta, que não eram preparados para o embate. E são essas pessoas que vão para a guerra. Então, morre muita gente na guerra, e quem sobrevive com a guerra fica com aquele trauma depois que vai arrastar para outras gerações esses traumas. O que vai acontecer de mudança na guerra? Em 1917 tem a Revolução Russa, a Rússia sai da guerra, e os Estados Unidos entram na guerra. Por que os Estados Unidos entram na guerra? 2 motivos. Os empresários dos Estados Unidos tinham emprestado muito dinheiro para a França e para a Inglaterra e vendiam coisas para a França e para a Inglaterra. Então a Alemanha vencer a guerra não era interessante para os Estados Unidos. E depois, para ajudar nessa tomada aí de entrar na guerra, a Alemanha, sabendo que os Estados Unidos estavam mandando mantimentos e armas para a Inglaterra e para a França, com submarinos afunda alguns navios americanos. Então os Estados Unidos declara guerra contra a Alemanha em 1917. Os Estados Unidos fica ali treinando seus soldados, e em 1918 manda uma multidão de soldados, muitas armas. Em pouco tempo a Tríplice Aliança cai. A Alemanha tenta se render no primeiro momento, tenta a rendição, né, o Kaiser, né, o rei alemão, os Estados Unidos não aceita, e depois no dia 11 de novembro de 1918,
dentro de um vagão de um trem na estação de Rotun, na França, é assinado lá um armistício e a Alemanha assina sua derrota. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, vai querer que não haja mais guerras. Então ele vai propor a Liga das Nações, que vai ser antecessora aí da ONU, tá? Que para ele os assuntos tinham que ser resolvidos por meio da diplomacia, não por meio da guerra, tinham que ser resolvidos por meio da conversa. França e Inglaterra não vão levar muito em consideração o que ele fala, até cria-se a Liga das Nações, só que o próprio Estados Unidos não entra na Liga das Nações. Os deputados americanos falam assim, não, deixa a Europa lá, eles se virarem, os Estados Unidos não vai se mexer, não vai mais se importar com problemas europeus. Tá? E aí o que acontece então? É feito o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai detonar a Alemanha, vai detonar o Império Austro-Húngaro e vai dar uma detonadinha na Itália também. Né? A Alemanha vai ser obrigada a ser desmilitarizada. Era dito que eles tinham que devolver as armas, entregar as armas deles para as outras nações. Eles vão destruir as armas, não vão fazer isso. Eles vão ter que indenizar, pagar uma indenização alta para a Inglaterra, uma indenização alta para a França, para a Bélgica, os países ali vizinhos. Vão perder territórios. Tá? Então, assim, entram na guerra por causa de território, perdem os territórios. Tá? Igual a Carol Conká, entra no Big Brother para ganhar 1 milhão, perde 5 milhões de contrato. Bem isso que aconteceu com a Alemanha. E aí, os impérios então europeus, eles caíram. Eles foram derrotados. O Império Russo, o Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Turco-Otomano. Então você vai ter toda uma mudança na geografia da Europa, na geografia da Ásia, da África. Vai mudar todo o mapa do mundo por causa dessas trocas de líderes de território aí. Enquanto isso, nos Estados Unidos está tudo bom. Os Estados Unidos agora começa a lucrar, vendeu pra caramba durante a guerra, emprestou muito dinheiro. Então, nos Estados Unidos tudo é festa, tudo é festa. A indústria produzindo, o americano podendo comprar as invenções mais loucas que surgiam na época. Só que isso tudo vai mudar bastante. Em 1929, para vocês terem noção, os Estados Unidos aumentou o PIB dele quase que 4 vezes em relação quando a guerra tinha começado. Tá? E só que os Estados Unidos dependia muito da Europa. A Europa sem indústria, a Europa sem estrutura, tinha que comprar dos Estados Unidos. Então as indústrias dos Estados Unidos produzindo. Quando a Europa começa a se reerguer, os Estados Unidos não tem mais para quem vender. Essa superprodução vai gerar um prejuízo e as indústrias e as empresas e os bancos dos Estados Unidos vão quebrar. Tá? O crash, tá? Ou queda da bolsa de valores, acontece dia 29 de outubro de 1929. A bolsa perde 15 bilhões em questão de minutos, empresas entram em ruína, bancos entram em ruína. Os estadunidenses vão cometer suicídio, vão aumentar o desemprego, a fome, vai virar um regaço. Tá? O PIB dos Estados Unidos encolhe 25%. Tá? E o mundo inteiro vai sofrer esses reflexos. Porque se os Estados Unidos, que era a potência da época, sofre com isso, imagina os outros países. Qual que vai ser a desculpa que vai ser inventada nos outros países? Ou melhor, qual que vai ser a busca de saída para os problemas dos outros países? O fascismo. Então aí Mussolini na Itália, depois Hitler na Alemanha, Franco, Salazar, aí fascistas começam a controlar lá a Europa, o que vai lá na frente render a Segunda Guerra Mundial. Como que os Estados Unidos saem da pindaíba? Com o New Deal, novo acordo proposto em cima de algumas ideias. Há quem diga que não, tem historiadores que digam que não, mas havia uma corrente filosófica econômica do keynesianismo, do Keynes, que consistia na intervenção do Estado. O liberalismo quebra os Estados Unidos em 1929, né? As empresas fazem o que bem entendem, é uma premissa do liberalismo, isso quebra os Estados Unidos. O keynesianismo dizia o contrário, o Estado tem que interferir na economia. Então, nos Estados Unidos, o Estado vai
emprestar dinheiro para bancos, para recuperar os bancos, para grandes empresas, vai recuperar essas empresas. O Estado vai fazer um monte de obras novas para gerar emprego e vai fazer uma reforma administrativa. E dentro dessa reforma administrativa vai criar direitos trabalhistas. Agora o trabalhador tem 8 horas de trabalho, tem salário mínimo. Por quê? Qual que é a ideia? Esse trabalhador, tendo condições de vida, ele vai investir o dinheiro depois, ele vai comprar no comércio. Ele comprando no comércio, o comércio precisa de mais produtos, a indústria produz mais, então é uma roda que gira a economia. Tá? Os Estados Unidos saem da crise, só que a crise não sai do mundo. E aí essas ideias fascistas vão estar estourando na Europa. E depois a gente vai estar vendo a Segunda Guerra Mundial, que vai estar acontecendo aí. Lá atrás, em 1917, a Rússia sai da guerra. A Rússia em 1917 era o que tinha sobrado de um modelo feudal ainda, era um feudo gigante. O feudalismo russo tinha encerrado no século XIX, mas ainda tinha muito de feudalismo ainda. A Rússia, como já comentei, em 1904 perde a guerra contra o Japão, disputando territórios chineses. Em 1905 tem o episódio do Domingo Sangrento. O czar, o rei russo, numa manifestação dos operários, vai ser extremamente violento. Os operários depois disso vão se organizar nos sovietes, se fossem sindicatos, tá? E vão forçar o governo a criar um parlamento. O czar vai criar a Duma, um parlamento lá. Só que esse parlamento não vai ter muita força, não vai ter muita... Vai ser mais um símbolo. O czar vai continuar com uma repreensão muito forte em cima dos seus opositores. Vai continuar com a sua política violenta. Então não vai resolver muita coisa. A Rússia entra para a guerra despreparada, sem arma, toma um pau da Alemanha na guerra. Todo mundo da Rússia quer sair da guerra, ou pelo menos a massa, a população quer sair da guerra, porque estava morrendo muita gente na guerra, só que o czar não sai da guerra. Tá? E aí em 1917, em fevereiro de 1917, mulheres e operários saem na rua, no dia 23, reivindicando melhores condições de vida na Rússia, e principalmente para que a Rússia saísse da guerra. No dia 25, os estudantes e pessoas da classe média também saem nas ruas, se misturam com os operários para que acontecessem mudanças significativas na Rússia. E aí no dia 27, os militares criam um soviete também. Os militares ficam do lado da população. O czar renuncia e aí então a Duma, o parlamento, cria um governo liberal. Só que não sai da guerra. E aí nós temos dois grupos políticos que eram muito fortes ali no contexto da história russa. Nós tínhamos os mencheviques, os bolcheviques, ambos com influências marxistas. Os mencheviques, minoria, acreditavam o seguinte: tinha que ocorrer uma revolução socialista, mas para que essa revolução socialista ocorresse, a Rússia precisava se desenvolver primeiro, e essa revolução não podia ser de forma violenta, tinha que contar com o apoio da burguesia, contar com o apoio dos banqueiros e tudo mais. Os bolcheviques, que era a maioria, tá? Já falava que não, que a revolução tinha que acontecer de forma abrupta, tinha que exterminar quem burgueses, exterminar os grandes proprietários de terra e os operários tomarem conta do negócio. Acontece que os mencheviques, eles assumem o poder, não fazem as reformas que a população esperava e não saem da guerra. Aí, em abril, o Lenin, um dos líderes ali dos movimentos dos bolcheviques, vai lançar o livro Teses de Abril. Aí nesse livro Teses de Abril ele vai falar que quem tem que ficar no controle são os sovietes, são os sindicatos, todo o poder dos sovietes. Vai falar que a Rússia tem que sair da guerra e vai criar uma política conhecida como paz, terra e pão, que seria dividir as riquezas da Rússia para a população, que era uma das premissas do socialismo e do comunismo. Tá? Em novembro, os bolcheviques chegam no poder e aí desencadeia uma guerra civil na Rússia. Assim que chegou no poder o Lenin, que vai ser o líder, ele confisca as terras da igreja, dos latifundiários, dos banqueiros, dos estrangeiros, divide essa terra ali com o controle do Estado, mas ele divide essa terra com os camponeses, tá? Ele vai controlar as indústrias do país
e aí vai dar 8 horas de trabalho para os funcionários, descanso remunerado, tal, coisas que os funcionários reivindicavam. Só que, e ainda em 1918 vai ser criada a Checa. O que é essa Checa? Como a Rússia sai da guerra, ela deixa para a Alemanha alguns territórios. Tá? E aí, isso daí que vai ser, na verdade, o motivador para começar a guerra civil. Os mencheviques, o exército branco, junto com czaristas, que eram os monarquistas que queriam que o czar tomasse o poder de novo, junto com os Estados Unidos, com a França, com o Japão, com o Reino Unido, vão lutar contra o Exército Vermelho, que era composto pelos bolcheviques e era chefiado ali pelo Trotsky. Tá? É gerado então o que é chamado de comunismo de guerra. O Estado russo passa a controlar tudo, controlar a produção, controlar os meios. Em 1922 eles vencem essa guerra aí e é criada a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Transcaucásia, que hoje é a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão, fazem parte também da União, por isso União das Repúblicas, então são vários países ali unidos. Tá? O Lenin então cria o NEP, Nova Política Econômica, ele vai aceitar doses de capitalismo ali, vai aceitar uma iniciativa privada, bem parecido com os mencheviques que falavam lá atrás. Com isso, a Rússia vai conseguir se reerguer, vai reerguer a economia dela. Só que em 1924 o Lenin morre. E aí, no lugar do Lenin entra Joseph Stalin, um totalitarista. E Estados Unidos, União Soviética, Alemanha, Inglaterra, França e Itália serão, e aí Japão também entra nessa conta aí, serão os destaques da Segunda Guerra Mundial. Na Rússia, o totalitarismo do Stalin. Na Alemanha, o totalitarismo do Hitler e o fascismo dos países ali europeus. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem aí que a gente vai respondendo. Como eu disse, só um resumão, falando tudo muito rápido, mas para estar ajudando vocês em período de prova, ok? Até mais.